Já parou para pensar o quão generoso Deus é em nossas vidas? Infelizmente falando, é natural nos perdermos em pensamentos e comentários negativos ou até mesmo reclamações. Mas quando paramos por um minuto e pensamos, percebemos que desde os tempos antigos até os dias de hoje, a Bíblia nos revela a natureza amorosa e provedora de Deus para com o seu povo. Seja na provisão material ou espiritual, a abundância divina está disponível para todos aqueles que confiam e seguem os caminhos do Senhor. Eu finalmente vivi isso. E eu não falo viver a provisão, porque nascemos já em volta da provisão, mas eu me refiro a viver e perceber isso. Exatamente. O que está faltando muitas vezes é percebermos certas coisas à nossa volta. Mas como podemos entender e aplicar essa verdade em nossas vidas hoje? Vamos trocar uma ideia sobre como a generosidade divina pode nos desafiar a viver numa pegada de fé e abundância, inspirados pelo exemplo de amor e provisão de Deus. Bora lá? E aí, meus amados, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso canal. Que honra estar aqui com vocês em mais um devocional top. Hoje vamos falar sobre um tema que vai mexer com a nossa visão sobre como Deus cuida da gente. E se por um acaso você sente uma certa ausência, acaba achando que esse tipo de situação não vê aplicações na sua vida, já pode compartilhar com a gente. Como sempre, quero lembrar vocês que esse espaço está aberto, então fiquem à vontade para compartilhar suas experiências nos comentários. E é claro, se precisarem de oração, estamos aqui para orar por você. E por fim, antes de apertarmos o play, caso você esteja nos visitando pela primeira vez e não saiba, aqui sempre esquentamos e preparamos a nossa xícara antes de começar. Se for o seu caso, pausa aí e corre lá. E agora que estamos prontos, partiu! Desde o começo, registrado na Bíblia até os dias atuais, podemos encontrar evidências claras de que Deus se preocupa com o nosso bem-estar e está sempre pronto para nos abençoar abundantemente. Inclusive, falamos sobre isso no devocional O que você precisa. Você pode conferir lá depois desse aqui. Através das páginas das Escrituras, vemos inúmeras promessas de Deus sobre sua fidelidade em suprir nossas necessidades, seja material, emocional ou espiritualmente falando. Não se trata apenas de um desejo egoísta de ter riquezas materiais, mas de uma provisão divina que nos permite cumprir nosso propósito e viver uma vida plena. Então, que possamos abrir nossos corações e mentes para entender como essa provisão vai além do que podemos imaginar, transformando nossa maneira de ver e viver a vida. Sua jornada de descoberta e inspiração começa agora. Certas pequenas coisas, pequenas entre aspas, porque é a vontade de Deus se cumprindo, ou seja, extremamente magnífica e grandiosa. Mas Moisés, quando escreveu essas palavras, obviamente não sabia o que aconteceria depois dele. Então hoje temos essa visão da retrospectiva de maneira mais completa, o que torna mais magnífico o nosso entendimento. Em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 13, diz assim: Ele os amará e abençoará, e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas e azeitonas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhes dará todas essas bênçãos na terra, conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Quando lemos esse versículo, vemos um retrato vivido da generosidade e fidelidade de Deus para com seu povo. Ele promete não apenas suprir as necessidades básicas, mas também abençoar abundantemente em todas as áreas da nossa vida. Essa promessa de multiplicação e prosperidade não se limita apenas ao passado, mas é uma realidade contínua para aqueles que confiam nele. Assim como os antigos israelitas foram lembrados do compromisso de Deus com eles,
nós também podemos nos apoiar nessa mesma promessa hoje. Entre as linhas da Bíblia, encontramos inúmeras passagens que destacam o caráter generoso e providente de Deus. Desde os relatos do Antigo Testamento até as palavras de Jesus no Novo Testamento, vemos evidências claras de que Deus é aquele que cuida de seus filhos e supre todas as suas necessidades. Por exemplo, no livro de Salmos, encontramos o Salmo 23, onde Davi expressa sua confiança na provisão de Deus, declarando: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Essas palavras nos lembram que, assim como um pastor cuida de suas ovelhas, Deus cuida de nós, garantindo que tenhamos tudo o que precisamos. Além disso, a própria vida de Jesus é um testamento vivo da provisão divina. Ao longo do seu ministério terreno, vemos Jesus alimentando multidões famintas, curando os doentes e suprindo as necessidades daquele que o buscavam. Ele ensinou seus discípulos a confiar no cuidado amoroso do Pai Celestial e a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, confiando que todas as coisas lhe seriam acrescentadas. Essa promessa de multiplicação e prosperidade nos desafia a olhar para além das circunstâncias imediatas e confiar na provisão sobrenatural de Deus. Mesmo quando nos deparamos com desafios aparentemente insuperáveis, podemos nos apoiar na certeza de que Deus é capaz de transformar escassez em abundância e desespero em esperança. Assim como as gerações anteriores experimentaram a fidelidade de Deus, somos chamados a testemunhar sua bondade em nossas próprias vidas e a compartilhar as suas bênçãos com outros ao seu redor. Quando olhamos para o mundo à nossa volta, podemos testemunhar a provisão divina em eventos cotidianos que muitas vezes passam despercebidos. Por exemplo, pense nas histórias de pessoas que experimentaram reviravoltas inesperadas em suas vidas. Às vezes, são eventos aparentemente pequenos, como encontrar um emprego justo quando você mais precisa, por exemplo, ou receber ajuda de um estranho justo no momento certo. Essas situações ilustram como Deus trabalha nos bastidores, coordenando os detalhes da nossa vida para o nosso bem. Além disso, podemos ver a provisão de Deus em meio aos desafios e dificuldades que enfrentamos. Mesmo nas situações mais sombrias, Deus é capaz de te trazer luz e esperança. Outro exemplo, esse de certa forma foi mais comum em 2020. Pense em alguém que perdeu o emprego devido à pandemia, mas encontrou uma nova oportunidade que se revelou ainda mais gratificante, como empreender, mudar a caminhada, desengavetar algum projeto que sempre sonhou, mas viveu empoeirado. Ou talvez alguém que enfrentou uma doença grave, mas experimentou a cura de maneira surpreendente. Esses testemunhos destacam a fidelidade de Deus em meio às adversidades da vida. E tem mais, um parêntese aqui. Para mim, tem se tornado algo extraordinário estudar e me envolver mais nesse mundo. Estamos falando da natureza ao nosso redor. A natureza é um lembrete constante da provisão de Deus. Desde os pássaros do céu até as flores do campo, tudo na criação de Deus testemunha sua generosidade e cuidado. Inclusive, eu tinha um amigo que brincava comentando assim: "Cara, só de você olhar os pequenos detalhes, pequenos mesmo, aqueles que parece que nem os olhos naturais alcançam. Quando você vê tudo isso, tem que admitir, Deus existe. Impossível isso ser uma obra humana." Confesso que assino embaixo a brincadeira do meu amigo. Pense na forma como as plantas são alimentadas pela luz do sol e pela chuva, ou na maneira como os animais encontram alimento e abrigo em seu habitat natural. Esses exemplos simples nos lembram de que Deus é o sustentador de toda a vida e que cuida até mesmo dos detalhes mais ínfimos da sua criação. Essas experiências mais cotidianas nos convidam a cultivar uma postura de gratidão e confiança em Deus. Quando reconhecemos sua provisão em nosso dia a dia,
somos inspirados a confiar nele mais plenamente e a compartilhar sua bondade com os outros ao nosso redor. Além disso, é importante reconhecer que a provisão de Deus vai além das necessidades materiais. Ele também nos provê com amor, graça, perdão e direção em nossas vidas. O amor, a graça e o perdão de Deus são pilares que sustentam a relação entre Ele e nós. A sua graça nos alcança nos momentos de nossa maior necessidade, nos lembrando de que somos amados incondicionalmente, independente das nossas falhas e fraquezas. E através do sacrifício de Jesus Cristo que experimentamos a plenitude desse amor redentor, que nos liberta da culpa e da condenação. Quando nos voltamos para Deus em arrependimento, encontramos não apenas o perdão, mas também a restauração e renovação. Seu perdão não é limitado por nossas falhas passadas, mas nos oferece a oportunidade de recomeçar e caminhar em uma nova vida de acordo com a sua vontade. Como filhos amados, somos convidados a estender esse mesmo amor e perdão aos outros, refletindo o caráter compassivo do nosso Pai Celestial. É na compreensão profunda do amor e da graça de Deus que encontramos a verdadeira liberdade e paz. Quando permitimos que esses princípios moldem nossos relacionamentos e decisões, experimentamos a transformação interior que só pode vir do nosso amor divino. Que possamos viver cada dia em gratidão pelo amor abundante e pelo perdão generoso que Deus nos oferece, buscando compartilhar essas bênçãos com todos. Ao confiarmos nele como nosso provedor supremo, podemos encontrar paz e contentamento em todas as circunstâncias da vida. Por fim, ao refletirmos sobre a generosidade de Deus em nossas vidas, somos desafiados a sermos também instrumentos de sua provisão para os outros. Podemos seguir seu exemplo sendo generosos com aqueles que estão à nossa volta, compartilhando o que temos com os necessitados e sendo bênção para aqueles que cruzam o nosso caminho. Ao fazermos isso, demonstramos ao mundo o amor e a bondade de Deus que provê abundantemente para todos os seus filhos. Inclusive, você compartilhando esse vídeo, com toda certeza é um primeiro passo de generosidade. Existem pessoas que precisam ouvir, precisam dessa paz, desse conforto. O seu amigo, a sua amiga, seus familiares, quem você lembra que amará ouvir esse devocional, compartilhe com eles. Se preferir, você pode curtir esse vídeo, assim o YouTube entregará para mais e mais pessoas. Por fim, como eu comentei, se você está precisando ou quer viver o máximo da abundância e generosidade, mas ainda não consegue, não vive, compartilha com a gente seus desafios, seus pedidos de oração nos comentários. É uma alegria que podemos orar por você. Te convido a se inscrever no canal caso não queira perder os próximos devocionais. Que possamos, em meio às bênçãos abundantes e o amor incondicional de Deus, viver cada dia com gratidão e propósito, refletindo seu amor e graça em tudo o que fazemos. Por meio de Cristo, encontramos a verdadeira fonte de alegria, esperança e restauração. O YouTube separou outro vídeo mais que especial para você. Vai aparecer aqui na tela. Estarei contigo no próximo vídeo. Que o amor e a paz de Cristo estejam com você. Tamo junto, aquele abraço.